Olá, graça e paz, irmãos e irmãs, assim diz a palavra, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caros irmãos e irmãs, eu li outro dia uma pequena história que nos ajuda a refletir sobre o que realmente é importante fazer e ouvir ao longo da vida e também especialmente nesse tempo de advento, de preparação para o Natal. Essa história nos conta que Demóstenes, que viveu na Grécia nos anos 300 antes de Cristo, estava fazendo um discurso que era muito importante para a população em praça pública, e ele percebeu que muitas pessoas estavam distraídas e não ouviam o que ele dizia. Então ele parou abruptamente, ficou em silêncio, e quando as pessoas perceberam o seu silêncio, ele contou-lhes uma história e disse que certa oportunidade dois homens iam fazer uma viagem e para isso alugaram um burro para levar a carga nessa caminhada. E tiveram uma discussão logo no primeiro dia, porque um dos dois homens queria ficar na sombra do burro e disse que ele tinha alugado não só o burro, mas também a sombra, no que o outro discordou e entraram, evidentemente, em atrito por causa da sombra do burro. E aí Demóstenes parou a sua história, não contou o restante, e as pessoas, então, muito interessadas, o detiveram e disseram que ele deveria contar o final da história. E ele disse: meus caros irmãos, vocês querem que eu lhes conte a história da sombra de um burro, mas não querem ouvir o que realmente importa para a vida de vocês? Essa história nos faz lembrar, ou me faz lembrar também de um acaso de uns anos atrás, em que eu estava na praça em Santa Cruz do Sul, ouvindo os colegas falando sobre o Advento e sobre Cristo, na abertura da Christkindfest. E havia ali algumas 1000 pessoas naquela oportunidade. E por um erro da equipe que organizou o evento, enquanto uma colega falava, e as pessoas estavam ali aos milhares diante dela, o Papai Noel começou a sua descida de rapel pela torre ou da torre da igreja ou da catedral. E assim, imediatamente, a grande maioria das pessoas se viraram para lá e era foto e talvez assim umas 200 pessoas tivessem ficado para ouvir a colega. Os outros correram para o Papai Noel. O que realmente importa não é o Papai Noel no Natal. E muito menos que ele desça ou não de rapel ou helicóptero. O que realmente importa é a vinda de Cristo. E aí as pessoas preferem ficar discutindo a sombra do burro do que o que realmente importa, que Deus veio para que todo que em Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na verdade, meus caros irmãos e irmãs, a história da sombra do burro nos faz pensar um pouco sobre as prioridades da nossa vida. Veja quantas pessoas passam horas por dia nas mídias sociais, não querem perder nada. Outro dia eu vi uma pessoa aqui, uma mulher, que ela ia levando uma criança pendurada no braço, meio dobrada ao meio, porque ela tinha que aproveitar a mesma mão para usar o celular, que era quase do tamanho de uma televisão, e para, na outra mão, arrastar uma outra criança que era pequena também. De modo que ela estava tão preocupada naquele momento com aquilo que era menos importante do que a vida e o bem-estar das crianças. Assim nós somos. Nos preocupamos com coisas que não são tão importantes, que são sombras de burro, e não nos ocupamos com o que é importante para a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa fé, aquilo que nos leva para além da sepultura, a realmente acolher a Cristo como Senhor e Salvador, cuidar da nossa saúde e bem-estar e também do perdão.
São tantas coisas que são mais importantes do que as mídias sociais que têm o seu valor e a sua hora, mas muitas pessoas vivem como se não pudessem existir sem a sombra do burro. Pense nisso e nesse Natal ouça o que é mais importante. Basta eu dizer também que no dia de Natal, as igrejas hoje em dia, quando tem culto, estão vazias. Por quê? Porque as pessoas estão focadas em outras coisas, não acordaram ainda, e a boa palavra do nascimento de Jesus é falada ao vento. Pense bem, pense nisso, e Deus nos abençoe para que nós saibamos levar a boa palavra ao coração das pessoas nesse Natal. E assim também acolher essa palavra. Em Cristo, amém. Bom dia.